Olá, hoje é terça-feira, 7 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje o governador de Roraima, Antônio Denário, e os senadores Messias de Jesus e Dr. Irã, para falar sobre a retirada dos garimpeiros da área dos Yanomamis e a situação dos povos indígenas. O grupo também discutiu a criação de uma comissão externa da bancada de Roraima para acompanhar de perto a retirada das famílias dos garimpeiros dos locais. O grupo formado pelo governador de Roraima, Antônio Denário, e pelos senadores Dr. Irã e Messias de Jesus, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir ajuda para a retirada dos garimpeiros que estão na área dos povos indígenas. De acordo com o senador Dr. Irã, existem entre 15 e 20 mil pessoas trabalhando no local que estão passando necessidade e precisam ser retiradas. A situação dos Yanomamis também foi discutida pelo grupo. Uma das ações propostas foi a criação de uma comissão para tratar sobre o assunto. A comissão proposta pelo presidente Pacheco, com os 3 senadores de Roraima, será acompanhada, a pedido nosso e do presidente Pacheco, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério dos Direitos Humanos. O que a gente quer é que tudo isso aconteça de uma forma pacífica, respeitando todos os direitos, respeitando, logicamente, o direito que nós sempre defendemos, que foi o direito dos nossos povos indígenas, e é lógico tirar isso sem provocar uma chacina, que está previsto isso. Temos que criar mecanismos para que possa sair. Uma das ações é o desbloqueio do espaço aéreo, criar novas áreas de mineração em cooperativas de garimpeiro, fazer um programa social fora de área indígena, lógico em áreas do Estado, para que eles possam deixar essas áreas e poderem trabalhar, criar também programas sociais que possam atender essas pessoas quando saírem da área que eles estão trabalhando. Enfim, são uma série de ações que são propostas para solucionar o problema dos garimpeiros em áreas indígenas. Temos que preservar os nossos indígenas com a saúde melhor, com educação de boa qualidade e dar a condição para que eles mantenham a sua cultura e as suas tradições. Nós temos que cuidar para que nós não tenhamos lá um dano social maior, como o senador Messias já falou. Então, nós estamos trabalhando e nós conversamos já com o governo federal e o ministro da Casa Civil, o ministro da Justiça e o ministro da Defesa ontem. Nós pactuamos que essa é uma responsabilidade de todos nós, do ente federal, do ente estadual e dos municípios que estão envolvidos e que sofrem com toda essa crise humanitária que nós já vivemos e que, volto a dizer, não é de hoje. Nós temos garimpo no nosso estado há 80, 100 anos. Senadores terão de registrar presença no plenário e nas comissões para que o voto deles seja contado. Foi o que decidiu a comissão diretora do Senado na primeira reunião do colegiado nesta legislatura. Vamos manter o sistema semipresencial, mas nós vamos ter sessões presenciais a maior parte do tempo, né? Então o parlamentar tem que estar em Brasília e tem que dar presença no plenário e tem que estar aqui, vai retomar o expediente a partir das 14 horas, como sempre funcionou. O nosso plenário ele vai ter muito mais presença física agora nesse ano e com isso você vai poder participar de forma mais efetiva dos debates, ajudando, claro, a levar mais informação para toda a sociedade do que está sendo votado aqui dentro. Em outra decisão da comissão diretora do Senado, serão retomadas as comissões de deputados e senadores para análise preliminar de medidas provisórias, ou seja, antes da votação em plenário. A prática foi interrompida durante a pandemia. A decisão será efetivada por meio de um ato do presidente do Senado, que é também presidente do Congresso. Isso melhora o debate, permite que senadores e deputados façam um debate em conjunto sobre as medidas provisórias e a gente não é pego de surpresa em relação ao que foi
elaborado na Câmara e depois tendo que votar aquilo que já vem pronto, sem tempo para poder voltar para a Câmara, para que a Câmara possa se posicionar, e às vezes a gente tinha que aprovar o que vinha da Câmara, só com a discussão praticamente feita na Câmara. O retorno da comissão mista, sem dúvida, dará mais qualidade a essas medidas, caso realmente tenham que ser aprovadas, e eu tenho certeza que a casa, aos poucos, já está aí voltando ao seu pleno funcionamento. E por falar em medida provisória, o Congresso Nacional retoma os trabalhos com mais de 20 MPs para analisar. A maior parte dessas medidas está na fase de comissão mista. A maior parte das MPs a serem analisadas foi editada pelo então presidente Jair Bolsonaro. 5 estão prontas para votação no plenário da Câmara e, se aprovadas, seguirão para análise no Senado. Entre elas, a 1137, que zera o imposto de renda para estrangeiros que investirem no Brasil, e a 1138, que reduz tributos de brasileiros em gastos com viagens no exterior, que precisam ser votadas antes do dia 1º de março, quando perdem a validade. Já a 1140, que cria o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas escolas, e a 1139, que amplia de 4 para até 6 anos o prazo de quitação dos empréstimos no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, tem validade até 5 de abril. 22 medidas estão na fase da comissão mista, formada por 12 deputados e 12 senadores, que analisam os requisitos de urgência e constitucionalidade antes da votação em plenário. Entre essas estão 7 medidas editadas esse ano já pelo presidente Lula. A primeira MP de 2023, de número 1154, serviu para reorganizar e criar órgãos do governo e ministérios. A 1155 garante o valor de R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família, além do Auxílio Gás. A 1156 extingue a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, e transfere as atividades relacionadas à vigilância em saúde e ambiente para o Ministério da Saúde e as demais para o Ministério das Cidades. Uma das MPs assinadas pelo governo Lula, que precisa ser analisada com uma certa urgência, é a que prorroga a desoneração de tributos federais sobre combustíveis. As alíquotas sobre óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo ficam zeradas até 31 de dezembro. Já a tributação sobre gasolina e álcool fica suspensa só até o dia 28 deste mês. 2 medidas provisórias editadas pelo então presidente Jair Bolsonaro perderam a validade nesse domingo. A MP 1135 de 2022 permitiu ao governo adiar repasses de verbas aos setores da cultura e de eventos. Já a MP 1136 de 2022 limitou o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Como não foram votadas na Câmara, as medidas nem foram enviadas ao Senado. Está marcada para esta quarta-feira a sessão plenária do Senado. Os senadores devem analisar uma indicação para o Tribunal de Contas da União. O indicado é o deputado federal Jonathan Pereira de Jesus, do Republicanos de Roraima. Ele é médico e empresário. A indicação decorre da aposentadoria da ministra Ana Lúcia Arraes de Alencar. O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros. 6 deles são escolhidos pelo Congresso Nacional. Os outros 3 por indicação do presidente da República, com aprovação do Senado. O Tribunal de Contas da União é responsável pela fiscalização das entidades públicas. 2 reuniões esta semana devem definir detalhes da proposta de reforma tributária do governo. A semana começa com novas articulações sobre a reforma tributária. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com os presidentes do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e da Câmara, deputado Arthur Lira, para debater o tema. Na quarta, a reforma dos impostos também será assunto de um café da manhã do presidente Lula com líderes e presidentes dos partidos.
As conversas devem definir os próximos passos da reforma, que até o momento está baseada em duas propostas. A PEC 110, que está em tramitação aqui no Senado, e a PEC 45, que está na Câmara. As duas propostas unificam impostos e contribuições que incidem sobre o consumo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera concluir essa etapa da reforma até o primeiro semestre. Mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que acredita que a tramitação da reforma deve demorar 6 meses. Até o momento, mais de 4.000 mortes foram confirmadas na Turquia e na Síria por causa do forte terremoto que atingiu a região nesta segunda-feira. A busca por sobreviventes não tem previsão de encerramento e os senadores brasileiros prestaram solidariedade nas redes sociais. O número de mortos no terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria nesta segunda-feira aumenta a todo instante, já que foram registradas quase 3.000 quedas de edifícios. A tragédia repercutiu entre os senadores brasileiros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu: em nome do Congresso Nacional, solidarizo-me com o povo turco e com os cidadãos sírios, em razão da tragédia que se abateu sobre os países, na esteira dos terremotos que causaram mais de 2.000 mortes e deixaram milhares de feridos. E Pacheco continua: meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas, que os governos se mobilizem rapidamente para que a ajuda humanitária internacional chegue mais rápido possível aos atingidos. O astronauta Marcos Pontes lamentou profundamente a tragédia e prestou condolências às famílias. Magno Malta disse orar pelas vítimas e pelas famílias, desejando que Deus possa confortar os corações. Humberto Costa retuitou um post do presidente Lula manifestando solidariedade com os povos dos dois países. E Carlos Portinho fez um post com as bandeiras da Síria e da Turquia. Dados apontam que a violência doméstica contra mulheres está crescendo no Brasil. Como parte do enfrentamento a essa realidade, um projeto que tramita no Senado prevê o pagamento de auxílio aluguel a mulheres que sofrem esse tipo de violência. Essa mulher foi agredida pelo companheiro durante 5 anos. Eu sempre fui vítima da violência doméstica. Vivi com a pessoa durante 5 anos. Era agredida verbalmente, fisicamente, de todas as maneiras possíveis que a pessoa imagina. Hoje tenho medida protetiva, estou fazendo tratamento psicológico pelos traumas que ficaram em mim, que não foram poucos. Nem eu dormia direito. Hoje que eu estou tentando voltar minha vida ao normal. 4 mulheres morrem todos os dias por violência doméstica no Brasil. Foram 699 vítimas de feminicídio só no primeiro semestre de 2022, um aumento de 3% em relação a 2021 e de 10% em relação a 2019. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostram que as mulheres ainda estão vulneráveis, principalmente dentro de casa, onde acontecem 43% das agressões, segundo o Atlas da Violência do IPEA de 2022. A pesquisa mostrou que 50.000 mulheres foram assassinadas no Brasil entre 2009 e 2019, um aumento de 6% da taxa de homicídio de mulheres dentro de casa. E, de acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a cada minuto, 8 mulheres sofrem violência no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou, e agora está no Senado, uma proposta que determina o pagamento de aluguéis para mulheres vítimas de violência doméstica. Se for aprovada, será incluída entre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Tem mulheres que passam por isso que eu passei, por esses traumas. Tem mulheres que hoje moram escondido. Tem mulheres que moram de favor. Eu moro de aluguel, às vezes atraso porque não tenho condições de pagar. E eu acho que esse projeto aí vai ser muito bom mesmo para a gente que já passou por isso. De acordo com a proposta, o juiz vai decidir o período de concessão do auxílio aluguel por até 6 meses. O valor será fixado de acordo com a situação de vulnerabilidade social e econômica da vítima. O aluguel deve ser pago com recursos do Sistema Único de Assistência Social, custeado por estados e municípios. O sistema usa dotações orçamentárias destinadas a benefícios eventuais de ajuda, em casos de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Muitas vezes, o agressor
é o provedor, é aquele que paga o aluguel da mulher. E muitas vezes ele também ameaça, olha, se você me denunciar, você vai para a rua, porque quem paga sou eu. Então é importante que medidas como essas sejam tomadas para que a mulher possa se fortalecer para denunciar, tendo a certeza de que ao denunciar, ela terá o amparo do Estado, ela terá condições de ir para um local seguro, longe do agressor e poder levar os seus filhos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia, continue sintonizado aqui na TV Senado.